dia, queridos irmãos. Queria realmente saudar a todos com a paz e com a graça do Senhor. Enviar saudações também àqueles que estão em casa a assistir. E este é o terceiro estudo que nós estamos a falar sobre mordomia. Também neste próximo feriado vamos ter, terça-feira, dia 5 de outubro, o nosso habitual Encontro Nacional de Irmãos, onde vamos abordar exatamente este assunto de mordomia. Portanto, aqueles que puderem também, será transmitido online esta terça-feira, dia 5 de outubro, às 5 da tarde. Portanto, através do Facebook e do YouTube da CIIP, podem acompanhar, será realmente uma transmissão em direto. Aqueles irmãos também que tenham algumas dúvidas ou algumas perguntas, podem fazê-lo também através do próprio chat, que nós iremos recepcionar estas perguntas e fazê-los também responder através dos oradores que irão estar aqui presentes também. Portanto, nós estamos a abordar sobre mordomia. E esta é a terceira aula. Eu queria só apenas recapitular aqui alguns assuntos que nós já abordamos, mas para dar continuidade agora ao tema desta manhã então. Uma das coisas que nós falamos é que existe uma mordomia, que é a mordomia espiritual do cristão, que envolve duas práticas. Portanto, uma delas é a prática do amor, onde nós vimos que se nós fizermos algo, mas se não fizermos com amor, de nada vale. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, nós vemos logo claramente do início o apóstolo Paulo a falar e que vem dar como conclusão ao capítulo 12, que fala sobre os dons espirituais, em que está a dizer como é que os dons devem ser administrados, geridos na igreja, para bênção e edificação da igreja. E começa a dizer, agora vou-vos falar de algo maior. E começa a falar do amor. Então, nesse sentido, nós o que vemos aqui é que a prática do amor é essencial, porque ele começa a lhe dizer, mesmo que eu pegue em todos os meus bens e os dê, e os ofereça, e que ofereça o meu próprio corpo, de nada vale se não fizer com amor. E começa a dizer, mesmo que eu tenha a língua dos homens e saiba a língua dos anjos, ele passa sempre daqui de uma forma de extremo, em que diz, mesmo que eu ponha no máximo o carro, mesmo que eu ponha o volume no máximo, mesmo que eu dê o máximo de mim, tudo aquilo que eu for fazer, se não for com amor, de nada serve. E é isto que ele começa aqui a falar, e já falamos também sobre isso. Outra das coisas que nós temos que exercitar na nossa mordomia, portanto, mordomo é uma pessoa que fica encarregue de uma função. Nós verificamos quase como atualmente seja um administrador. As grandes empresas têm aqueles chamados administradores, que o que é que faz? Existe uma sociedade, pessoas, investidores, e escolhem uma pessoa para administrar. Nós verificamos agora, tem-se muito falado na TAP, em que agora foi escolhida uma senhora francesa que vem administrar a TAP. Portanto, o que é que ela vai fazer? Foi escolhida diante dos acionistas, sendo um dos grandes acionistas o governo português, e existem outros investidores, e então decidiram e contrataram uma pessoa para administrar a TAP. Como podíamos falar noutra grande empresa que existem esses administradores. Quando nós falamos do mordomo, o mordomo tem também os seus servos ao seu dispor e que tem que gerir a casa porque o seu senhor o escolheu para essa função. Então, nesse sentido, tem essa responsabilidade. E o que nós verificamos também aqui é que a mordomia cristã, vemos que o Senhor Jesus Cristo se ausentou, Ele, o nosso Senhor, e nos deixou a responsabilidade de gerirmos as suas coisas, o seu ministério, até que Ele volte. Então nós passamos a ser mordomos. E então, nessa ação de mordomia, tem que existir amor
E tem que existir uma coisa que é o exercício da fé. Porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. O apóstolo Paulo, no final da sua carreira, disse que realmente fez todas as coisas e guardei a fé. No livro do Apocalipse está desafiado também à igreja para nós guardarmos a fé. Automaticamente guardar não é pegar e dizer assim, está aqui, eu tenho aqui. Não. Guardar significa realmente de nós exercitarmos, de pôr em prática, não é? De nós mantermos uma vida de fé. Então, vida de fé pressupõe-se que nós cremos que o Senhor pode vir a qualquer altura. É a nossa esperança, é a nossa fé. A fé depositada no Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós falamos de mordomia, também dizemos que realmente Ele tem a capacidade de nos prover todas as coisas que nós necessitamos. Agora não vamos dizer assim, bem, eu agora não vou fazer nada porque Deus vai fazer. Não, nós temos a nossa parte como bons mordomos e fiéis. Temos que tratar realmente dos negócios do nosso Senhor. Portanto, estas duas situações já falamos nas aulas anteriores, realmente da importância que deve ser exercida a prática do amor e o exercício da fé. Outra das coisas que nós verificamos também já nas aulas anteriores é que Deus nos confiou a mordomia de bens materiais e bens espirituais. E nós, ao longo agora destas lições mais para a frente, vamos falar exatamente sobre isso. E aqui o desafio que nós realmente temos é que nestas duas coisas que Deus nos confiou, bens materiais e bens espirituais, por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará a prestar contas de tudo quanto recebemos. Da mesma maneira como nós falamos nos administradores. O administrador, de X em X tempo, tem que chegar ao pé dos acionistas e dizer assim, olha, as contas são estas. Os lucros foram estes. Foi isto que realmente eu fiz. E realmente, se os números não forem bons, o que é que realmente os acionistas fazem? Não é? Pá, vai à tua vidinha, que a gente vai arranjar outra pessoa para o teu lugar. Portanto, há uma responsabilidade individual de nós prestarmos contas. Nós até próprio devemos fazer uma análise do que é que nós estamos a fazer. O que é que realmente, onde é que nós estamos a granjear, a negociar, onde é que nós estamos a trazer realmente frutos, onde nós estamos a investir. Porque, conforme nós falamos noutra passagem em que o Senhor, quando chegar, se encontrar dormindo, não é? Seremos uns servos maus. Portanto, somos exercitados realmente a podermos fazer esta ação de uma maneira vigilante, zelosa, porque Ele pode vir a qualquer altura. Ou podemos ser nós também chamados a qualquer altura. Ora bem, nesta manhã vamos falar de bens materiais e principalmente este é um dos assuntos que talvez nas nossas igrejas temos às vezes evitado por diversos motivos, que tem a ver muito com a parte do dinheiro e quando se toca em dinheiro às vezes é um assunto sensível desta forma. Há muitos que pensam, olha, não vais para lá porque as pessoas só querem dinheiro, querem é o teu dinheiro e querem esse tipo de situações. E eu, de certa maneira, talvez tenha esta, se calhar contrariamente a muitos outros, há pessoas que vivem mesmo da obra e que precisam realmente e são sustentados desse dinheiro e muito bem. Agora, como aqui nenhum dos responsáveis vive do dinheiro daqui. Portanto, temos toda a autoridade para podermos falar sobre isso. Porque eu não preciso do dinheiro. Não tenho essa necessidade dessa forma. O que eu queria realmente é falar porque há pessoas que às vezes estão dentro de algumas organizações e têm que falar sobre isto e têm que exercitar e abordar realmente esses assuntos. E há muitas igrejas que às vezes falam disto de uma forma errada.
num sentido realmente de prosperidade e que realmente tentam incentivar e tentam colocar às vezes a palavra de Deus em coisas que não são corretas. E eu nesta manhã gostava de falar sobre este assunto de uma forma totalmente transparente, sem qualquer tipo de interesses relativamente a isto e demonstrar o que é que a Bíblia nos ensina sobre isto. Portanto, vamos abordar então essa situação e vamos verificar a base bíblica dos dízimos e ofertas. E vamos começar por a parte do Antigo Testamento, em que há pessoas que acusam o ensino do dízimo ou realmente esta doutrina num facto de ser legalista, de ser para cumprir a lei, esta disciplina do dízimo. Mas se nós olharmos para a origem do dízimo, é anterior à própria lei. E vamos verificar porque é que depois isto surgiu na lei. Portanto, vamos abrir aqueles que tenham Bíblias. Eu estou aqui a passar na mesma passagem, mas podem às vezes ter dificuldade, talvez da letra ser um bocadinho mais pequena e não existir o contraste. Eu realmente tenho utilizado isto porque estas são as cores que normalmente nós utilizamos, mas concordo que às vezes a leitura poderá não ser tão precisa desta forma e realmente como o texto é mais longo, daí se quiserem os irmãos abrirem ou que estejam em casa também e queiram consultar, em Gênesis no capítulo 14 e do versículo 14 ao versículo 20, vemos assim a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa. 318 ele os perseguiu até Dan. Só para fazermos aqui um contexto, nós estamos no tempo de Abraão. E aqui o que nós estamos a verificar é que o seu irmão estava preso e ele aqui pegou então em 318 dos seus servos que nasceram em casa dele. Portanto, ele tinha realmente, só nós para vermos, uma quantidade de servos. Podemos falar aqui na mordomia, ele sendo um mordomo, ele tinha realmente muitas pessoas ao seu encargo. E então diz aqui no versículo 15, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados. Então, Abraão e os seus criados foram realmente aqui nesta batalha. E os feriu e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens. E tornou a trazer também a Ló e seu irmão. Portanto, foi à batalha, conseguiu resgatar o seu irmão, também Ló, não é? E vemos que trouxe os seus bens, as mulheres e o povo. E verificamos agora aqui que o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir de Querdolamer, e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe, reparem aqui, pão e vinho. Verifiquem esta situação, pão e vinho. E era este sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E aqui podemos perguntar, esta é a primeira referência que nós vemos bíblica, nós não temos outra referência, não sabemos se existia algo antes ou não, mas é a primeira referência. Abraão, e pergunto, deu o dízimo porquê? Porque ele era um sacerdote e ele, olha, és um sacerdote? Eu vou-te dar. O que acham? Ou seja, ele, como conseguiu vencer a batalha, não é?
E quando vimos que havia ali um sacerdote, ele, de certa maneira, que quando vimos aqui, fez aqui um memorial, trouxe pão e vinho, e era um sacerdote, e o próprio sacerdote abençoou Abraão. E realmente Abraão sentiu-se como? Hã? Sentiu-se abençoado e constrangido no sentido de devolver. Mas qual foi o sentimento que ele teve? Gratidão. Ou seja, ele deu este gesto, ou seja, o facto de ele ter dado, diz assim, olha, eu estou grato a Deus. Portanto, foi uma forma de dizer assim, eu estou grato. E então, a partir daqui, ele diz assim, olha, tu que és o sacerdote, tu que realmente estás aqui a fazer uma função entre Deus e os homens, e ao fazeres isto, assim, olha, eu quero te entregar, para que realmente eu estou grato e reconhecido, e fui abençoado, e quero agora dar realmente também. Este foi o primeiro que nós verificamos esta situação. A seguir, anos mais tarde, o seu neto, ao sair realmente de sua casa, houve aqui um conflito com o seu irmão. Então, mais para a frente, em Gênesis 28, vemos que Jacó estava por uma caminhada em direção ao seu tio, da terra de onde ele era, os seus pais, a sua descendência. E ele, ao fazer este percurso, um grande percurso que ele fez, ele chegou a um lugar em que parou, encontrou ali uma pedra e descansou. E então diz assim o versículo 13, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15. Eis que estou contigo. E te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade o Senhor está neste local e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. E chamou aquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo, se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Portanto, verificamos aqui uma segunda experiência, muito antes da lei, vamos chegar já à parte da lei, em que verificamos um outro personagem que realmente dá o dízimo. E é curioso que ele está aqui a falar se, mas o que é que Deus diz antes? O que é que realmente Deus lhe declara? Ele diz assim, olha, eu estou contigo, eu vou-te guardar. Portanto, ele começa realmente a dar-lhe promessas para com ele. Mas ele aqui ainda lhe resta alguma incredulidade, que diz assim, epá, se tu mesmo fizeres isto, ou seja, não se acreditando nas promessas de Deus, mas tudo quanto me deres,
acredita, olha, eu vou-te também dar o dízimo. Aqui nós estamos a ver com qual é a intenção de Jacó. Porquê é que ele dá o dízimo? Há pessoas que interpretam muito isto quase como uma promessa. Dizer assim. E às vezes fazem isto, que eu acho que isto também, claro que existem as promessas, as pessoas têm livros de perante Deus fazer promessa, mas saibam, é para cumprir. Quando é para fazer uma promessa é para cumprir. Mas aqui nós estamos a ver que Deus já lhe está a prometer, já diz que vai. Eu acho que existe aqui uma incredulidade da parte dele. E diz assim, olha, tu realmente dizes que vais-me fazer isto, mas eu também, realmente se a tua parte for realmente cumprida, não é? Quer dizer, o que ele está aqui a dizer, olha, se todas estas coisas, olha, isto não vai ficar assim também. É que eu também, olha, que eu vou fazer coisas. Eu também estou disposto realmente a fazer isso. E uma das coisas que eu queria realmente absorver aqui e passar talvez para os nossos dias, quando nós verificamos, quando o Senhor Jesus Cristo disse e nos mandou, ide por todo o mundo, o que é que Ele nos promete? Eu estarei convosco, até à consumação dos séculos. Eu estarei convosco. Da mesma maneira como Deus promete a Jacó que estaria com ele, o Senhor Jesus Cristo nos promete que estaria connosco até à consumação dos séculos. Portanto, Ele diz, por onde quer que fores, todas estas situações nós vemos também declarado na promessa de Deus para que nós possamos fazer a nossa parte. E Ele vai estar connosco. E dessa forma nós verificamos que todas as coisas que nós possamos dizer, todas essas coisas vêm de Deus. Todas as coisas que ele começa aqui a dizer, olha, mas se tu fizeres isto, Deus tem-nos prometido, o Senhor Jesus Cristo declarou exatamente essa mesma situação. Portanto, o que nos compete a nós, conforme falamos anteriormente, além do amor, é exercermos esta fé. Dizer assim, não, eu vou anunciar, eu vou fazer discípulos, eu vou fazer isto, porque a partir do momento que eu ponho em prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo me manda, eu sou chamado seu amigo. E ele ser chamado seu amigo, ele nos promete que estará connosco. E ele não desampara os seus amigos. Ele realmente deu a sua vida por nós. E dessa forma realmente fez ali, cumpriu. Da mesma maneira que vai cumprir e estará connosco. Portanto, este género de situação nós vemos que Deus, tudo que Ele nos dá, vem realmente dEle. E da nossa parte tem que existir também uma coisa que é de retribuirmos. E aqui a forma como Jacó aborda esta situação é no sentido de dizer assim, olha, eu vou-te dar 10% de tudo aquilo que tu me dás. Este foi o coração generoso que ele diz assim, olha, é bom estar contigo, é bom realmente tu me abençoares, e estás realmente e seres o meu Deus. Mas eu, da minha parte, faço um compromisso para contigo, em que vou dar estes 10%. Isto são as partes que nós vemos antes da lei. E a partir daqui, Moisés, anos mais tarde, o que verificamos é que ele começa a colocar este sentimento de gratidão, este sentimento da nossa responsabilidade, começa a pôr aqui em prática, e aqui vemos a parte da lei, em que isto também foi indicado pela parte de Deus. Vemos aqui em Levíticos 27:30, em que diz, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Reparem uma coisa. Os dízimos, 10%, dízimos significa 10% do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores, são do Senhor. Reparem uma coisa,
Nós não temos que dizer assim, eu é que vou decidir se dou ou se não dou. Deus está-nos a dizer que 10% é dele. O que nós temos que fazer é dizer assim, olha, o que é teu está aqui. Eu não estou a dar nada a Deus. Eu estou, a certa maneira, a dizer assim, olha, isto aqui é a tua parte. É quase como nós fôssemos os administradores e os sócios disserem assim, olha, de tudo o que tu fizeres, de tudo o que ganhares da empresa, eu pus-te a administrar tudo isto, criei-te todas estas condições e de tudo, eu vou-te dar todas as condições e de tudo o que tu tiveres, 10% são nossos. E então o administrador, o que é que tem que fazer? Tem que pegar e de todos os lucros dizer assim, olha, 10% está aqui, é teu, não é meu. Não me compete a mim. Vemos também em Números, e aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Portanto, isto já demonstra que já há uma situação anterior pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Portanto, nós verificamos aqui que Deus habitava em tendas e havia uma tribo que estava separada para poder servir ao Senhor, os sacerdotes, os levitas, todas as pessoas, desde as pessoas que faziam a cerimónia, desde os cantores, desde os guardas, todas aquelas pessoas que estavam ao serviço de Deus, os levitas. O dízimo de tudo que o povo realmente dava era para eles. Portanto, isto verificamos aqui desta forma. Deuteronômio também, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita e tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades. Ou seja, verificamos aqui algo que vem completar aqui em Números. É que da parte do dízimo, todo esse dinheiro seria para sustentar a casa de Deus, neste caso o tabernáculo, a tenda da congregação, mas também seria para o apoio do estrangeiro, do órfão, da viúva, para que realmente não houvesse fome nos locais onde eles viviam, na sua cidade. Portanto, aqui vemos da maneira como é que era determinado por Deus para o uso desses dízimos. Ou seja, as pessoas pegavam nos frutos, nos cereais, em tudo aquilo que realmente possuíam, que cultivavam, que tentavam de certa maneira do que era do seu património, pegavam e entregavam esses 10%. E daí depois eles, os sacerdotes, eles dividiam e depois iam. Todo esse valor seria para sustento da casa de Deus, dos levitas e também dos órfãos, das viúvas, daqueles que têm necessidades. Mais para a frente nós vemos também em 2 Crônicas, onde verificamos aqui, assim se proclamou esta ordem real. Os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram generosamente. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram com alegria o dízimo de todos os rebanhos e todos os utensílios e objetos consagrados dedicados ao Senhor seu Deus, e depositaram tudo ali, formando muitas e muitas pilhas. Portanto, vemos que o ato do dízimo era uma prática recorrente. Antes da lei, mesmo durante a lei, o povo de Deus fazia realmente este ritual. Verificamos aqui em Neemias também.
traremos ainda para os sacerdotes e para os depósitos do templo do nosso Deus a nossa primeira massa feita de cereal moído e as nossas primeiras ofertas de cereal, do fruto de todas as nossas árvores e do nosso vinho e azeite. Traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Mais para a frente, no capítulo 13, todo o povo de Judá então trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo, do azeite para os depósitos. Vemos e continuamos a ver ao longo destas gerações, desde a construção do templo, desde a recuperação das muralhas, tudo sempre ao longo da história, nós verificamos que era norma no povo de Deus pegar e trazer os dízimos à sua casa. Uma das coisas que também que nós vemos, que já falamos aqui, principalmente nesta parte, nas primeiras ofertas, nós verificamos que era uma coisa que é chamada as primícias. Uma coisa é quando nós pegamos e dizemos assim, olha, eu tenho estes bens, e nós falamos muito aqui em coisas do campo, porque era isto que eles tinham. Era o rebanho, eram os frutos. Portanto, não havia como nós agora, que é tudo com o cartãozinho, não é? Quer dizer, tudo que a gente tem é com tudo realmente de uma forma agora digital. Naquela altura era isto, eram os cereais, eram os frutos, eram os rebanhos. Era aquela chamada a parte primária da agricultura, das pescas, das coisas que eles tinham como sustento. Então pegavam nisso e davam. E é curioso que nós falamos aqui das primícias. Primícias significava que, em primeiro lugar, davam a Deus. Nas coisas que eles tinham. Não é o facto como nós pegamos agora a dizer assim, ora bem, eu tenho que pagar esta conta, faço tudo isto, não sei o quê, está-me a sobrar isto. Então isto sobra-me e quanto é que eu vou dar a Deus? Não é as sobras, mas é logo em primeiro lugar. Nós estamos aqui no primeiro dia da semana. Nós fazemos a reunião logo à primeira hora, às 9 horas, em que devemos ter com o Senhor. Este significado de primícias está aqui vincado nesta parte bíblica, conforme nós vamos ver, que era logo no início. Vemos aqui, honrem o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Vemos Provérbios 3, de 9 a 10. Vemos também em Ezequiel, o melhor de todos os primeiros frutos e de todas as suas contribuições que vocês fizerem, pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção da sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Neemias, novamente, outra passagem, também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos das nossas colheitas e de toda a árvore frutífera. Tiago também nos diz, por sua decisão, e ele está a fazer aqui esta comparação, o apóstolo Paulo também fazia várias vezes, mas eu penso que estes versículos já davam para dar a indicação da primícia. E o apóstolo Paulo faz muito destes exemplos também, em que por sua decisão ele, o Senhor Jesus Cristo, nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou, no sentido do Senhor Jesus Cristo entregar a Deus as chamadas primícias. Este significado simboliza que mesmo no Novo Testamento já existia esta intenção das primícias, das primeiras coisas serem para o Senhor. E agora temos esta passagem talvez mais conhecida, em que se é abordada muito sobre ela e é falado muito sobre ela, sobre esta parte do dízimo, em que diz aqui em Malaquias, desde os dias de vossos pais. Portanto, há aqui uma continuidade, conforme nós vemos, de prática do dízimo do seu povo. Mas chegou aqui a esta altura em que o povo começou a deixar de fazer
esta prática. Começou a deixar por necessidades, começou a deixar de entregar o dízimo. Então, diz aqui, desde os dias de vossos pais, vos desviastes de meus estatutos e não os guardastes. Agora vamos ver, quais eram os estatutos de Deus e o que é que o povo não guardou? Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, voltem a fazer e vão ver que eu também vou ser convosco. E diz aqui, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubasteis e dizeis, em que te roubamos? E então vemos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Uma das coisas que eu não referi também é que além do dízimo, não era só o dízimo que eles faziam. Eles davam mais ofertas. Portanto, quando nós verificamos em que este dízimo era para o sustento dos levitas, dos sacerdotes, eventualmente das viúvas e dos órfãos, em que era necessário exatamente isto. Quando era necessário, quando vimos a construção do templo, e sempre que era necessário, existia ofertas extra para outros serviços que eram necessários. Portanto, estamos a verificar que o povo já tinha um hábito de dar mais do que o próprio dízimo. E aqui o que nós verificamos é que, e conforme vimos anterior, o dízimo é do Senhor, é dele. A partir do momento em que nós não o entregamos, como administradores, como mordomos, dizer assim, olha, está aqui a tua parte, isto é teu. Se nós não fazemos isto, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a roubar, estamos a ser maus mordomos. E vimos no versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. E então no versículo 10 diz assim o Senhor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Portanto, vemos a palavra de Deus e estamos a olhar aqui para o Velho Testamento. Nós, a partir daqui, a maior parte de todas as famílias evangélicas, todas elas concordam com tudo isto. Muitas delas acham que depois houve realmente uma mudança com o Senhor Jesus Cristo e realmente que veio inverter as coisas, e algumas famílias dizem exatamente isto. Mas vamos analisar também no Novo Testamento, onde nós vemos que há uma tendência, até nas nossas igrejas dos irmãos, em que o obreiro, uma pessoa que esteja a tempo inteiro, deve viver por fé. Deve realmente estar dependente de Deus, que Deus vai abençoar. Mas o que nós verificamos é que quem deve viver por fé é o justo, somos nós, não é só o obreiro. Porque o que nós verificamos que o apóstolo Paulo nos diz é que o obreiro é digno do seu salário. Ou seja, significa que aquela pessoa que está a tempo inteiro na igreja a servir a Deus, o chamado levita, o chamado sacerdote que nós víamos no Antigo Testamento, essa pessoa é digna de um salário. É preciso realmente termos esta visão que essas pessoas estão a trabalhar da mesma maneira como nós exercemos uma profissão secular. E essa pessoa, ao dedicar-se, ao estar, e às vezes desvalorizamos a importância da palavra de Deus e o trabalho do obreiro. Todas estas coisas que nós verificamos, isto há trabalho. É preciso realmente dedicar tempo, recursos para fazer isto. E nós somos capazes de ir a uma consulta de um médico e dizer assim, não, eu vou pagar. Chamamos uma pessoa para ir lá à nossa casa, eu vou pagar. Mas se alguém faz um serviço para Deus, é para Deus, Deus vai lhe passar.
Eu não tenho que contribuir. É uma cultura, no meu entender, errada, porque o que o apóstolo Paulo diz, o obreiro é digno do seu salário. E fala-nos aqui também em Coríntios, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas infelizmente, nós podemos ter muitos mais obreiros, mas não temos, porque temos aquele coração que já falamos na lição anterior, egoísta, em que pensamos para nós, não pensamos na expansão do Evangelho, não queremos devolver as coisas a Deus, somos capazes de pensar noutras situações de uma maneira diferente, mas quando é para Deus, é para Deus. Eu muitas vezes fico talvez preocupado ou revoltado, ou haja algumas coisas, o esforço que muitas pessoas aqui têm feito. Desde a parte técnica, desde a parte do louvor, desde a parte da limpeza, as pessoas vêm aqui, não ganham nada. Claro que Deus vai abençoar, mas não podemos dizer assim, olha, vai com Deus. Temos que fazer a nossa parte. Se a pessoa está a trabalhar, está a fazer um serviço, é digno do seu salário. Aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Portanto, desta forma eu pergunto, qual é a origem do dízimo? Qual é a origem? A origem é bíblica. Okay? Portanto, nós não estamos aqui no sentido de querer enriquecer. Conforme eu disse, nós aqui ninguém está a ganhar absolutamente nada. O que eu achava que até que era merecido realmente esse trabalho. Mas o que é que acontece aqui? O que nós vimos da origem do dízimo, a origem do dízimo tem a ver com a nossa gratidão para com Deus, de tudo aquilo que Ele nos tem dado. De sermos gratos, de sermos fiéis e dizer assim, olha, isto é a tua parte, porque isto é teu. No sentido de dizer assim, olha, estamos agradecidos daquilo que tu tens dado. Nós às vezes dizemos assim, olha, obrigado Deus, por aquilo que tu tens feito, por aquilo que vais fazer. E dizemos só estas palavras. Temos que estar agradecidos também no sentido de dizer assim, olha, esta parte é tua. O dízimo é de quem? É do Senhor, é de Deus. Portanto, compete-lhe a Ele, não é uma decisão minha que eu diga assim, olha, eu agora vou pensar e eu estou no meu coração, vou-te dar isto. O dízimo é do Senhor. E o objetivo do dízimo no Antigo Testamento, o que nós verificamos é que a entrega do dízimo, ou seja, a 10ª parte, que em hebraico é maaser, teve origem neste sentimento sincero de reconhecimento e gratidão, não como interesse ou de negociar com Deus. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão que era subjetiva estava no espírito da lei. Essa subjetividade de nós estarmos gratos e dizer assim, Deus, olha, tanto Abraão como Jacó, notava-se que através da gratidão apresentavam isso, e Moisés vem completar pela ordem de Deus, no sentido que essa gratidão que era subjetiva pudesse a partir de agora ser de uma forma prática, e então passa a ser a lei. As leis, quando surgem, é com este objetivo, e o objetivo daqui é que o povo se sentisse grato para com Deus, daquilo de tudo que tens dado, eu agora vou pegar e vou-te também dar, que essa é a tua parte, e vamos dar em primeiro lugar. Portanto, o dízimo é do Senhor, pois o rei David também dizia, tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Portanto, já havia esta situação ao longo de toda essa situação, conforme a resposta à pergunta do dízimo no Antigo Testamento, vimos que Deus instituiu o dízimo como lei para a manutenção também da sua casa.
do sustento da classe sacerdotal, do cuidado com os órfãos e as viúvas. E uma das coisas que ele nos deixa também é promessas de bênçãos àqueles que são fiéis dizimistas. Portanto, verificamos na continuação da passagem de Malaquias: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Não é nenhuma maravilha que nós possamos ver, mas se nós olharmos até para a terra de Israel, que era uma terra desértil, que agora realmente bota fruto, e que nós verificamos em que a maior parte daqueles chamados prémios Nobel são pessoas israelitas. Verificamos que realmente é uma nação que tem sido abençoada. E dessa maneira o Senhor também nos quer abençoar a nós. Portanto, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Este é o ensinamento bíblico. Claro que nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, e vemos no Novo Testamento algumas passagens que alguns pegam que não vêm a refutar isto. Estamos a falar de outro género de ensinamento. Se nós vamos dar e vamos entregar, mas não estamos a fazer de amor, nem de fé, de nada vale. A ideia é realmente nós darmos com o coração e darmos com alegria. E aí nós vemos algumas mensagens que falam realmente no Novo Testamento sobre isto. Mas não é com isto que vamos retirar a outra situação. A situação errada que realmente nós verificamos é que era feito até a própria que o Senhor Jesus Cristo chama a essas pessoas. Vamos ver essa passagem também aqui, mas antes só para ler esta passagem que diz: os dízimos são ofertas pertencentes a Deus e devem ser entregues com amor, alegria e fidelidade. E o presbitério deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente, porque também o presbitério vai ter que prestar contas daquilo que está a fazer. Mas aquilo que eu estava a dizer era esta passagem aqui em Mateus, em que diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. E agora reparem, ele está a chamar a atenção porque eles estão a fazer uma coisa boa, mas não estão a fazer de coração. Não estão a falar, não há aquela misericórdia, não há o juízo, não estão a ser justos, não estão a ser corretos nas suas atitudes. E o que Jesus diz: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, os dízimos é para continuar. Agora, devem ser feitos de outra forma. Verificamos também aqui o apóstolo Paulo que fala a Timóteo. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Esta palavra aqui, honorários, é a origem de onde vem a palavra tempo do inglês, que é o time, que é o chamado time em inglês. E esta palavra, algumas coisas é traduzida como tempo, no sentido de ser retribuído o tempo que é dispensado, mas também como honra. Portanto, devem ser considerados e merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisou trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aqui o que está aqui a dizer é que é quase que estas pessoas devem receber o dobro. É digno. Verificamos aqui como é que a igreja procedia aqui em Filipenses. Diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, diz o apóstolo Paulo. Agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O que está aqui a dizer é que
os filipenses, esta igreja, enviaram uma oferta ao apóstolo Paulo. E ele aqui está, de certa maneira, a agradecer e a falar sobre isso. E ele começa a dizer: o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Portanto, notava-se que eles queriam até já antes poder fazer. E ele diz isto: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Também sei estar humilhado, como também sei ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. E reparem aqui, já tenho experiência tanto na fartura como na fome, assim da abundância como escassez. E esta palavra, esta passagem que nós verificamos, que é muito conhecida, tudo posso naquele que me fortalece, está a falar relativamente a esta situação, da contribuição. E nós usamos isto para muitas outras coisas, não é? O que é também correto. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até Tessalónica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procuro donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Esta parte é interessante porque significa que esta igreja, ao enviar oferta para o apóstolo Paulo, significa que o fruto que vier é também deles. Ou seja, não é só do apóstolo Paulo. Nós vemos aqui muita coisa com o apóstolo Paulo, mas houve pessoas e igrejas por trás que estiveram a apoiar. E o fruto também é deles. Nós podemos realmente orar pelas pessoas, nós podemos contribuir, nós podemos ir. Mas, se eventualmente Deus não nos está a chamar, nós, através das nossas contribuições, ao enviar para o avanço de missões, de missionários, do Evangelho, ao contribuirmos nesse sentido, nós estamos a aumentar crédito. É quase como realmente o nosso cartão lá em cima, o nosso cartão de crédito, para depois nós usarmos. E lá, já teve lá, está lá, sim, já deve dar para alguma coisinha, não é? Portanto, é aqui o que o apóstolo Paulo está a dizer: olha, mas o que interessa é o fruto que aumente, que haja realmente mais salvação, que realmente a mensagem do Evangelho cresça. E isto é vosso crédito, porque vocês estão a apoiar, vocês estão comigo. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Portanto, vimos isto que compete a nós, cada um de nós, para que o Evangelho aqui em Portugal, para que o Evangelho aqui em Águas Santas, para que o seu nome seja engrandecido, depende muitas vezes das nossas contribuições. Portanto, a mordomia em relação aos dízimos e ofertas na igreja local envolve gratidão e o princípio das primícias. Portanto, os dízimos e ofertas devem ser dirigidos, neste caso, conforme o que nós vemos, aos levitas, ou seja, aos presbíteros, aos obreiros, missionários, pessoas que estejam na obra dedicados, para que realmente se possam dedicar mais. Portanto, seria interessante nós aqui podemos, reparem, basta 14 pessoas. Se 14 pessoas derem o dízimo, aqui na igreja, nós podemos ter uma pessoa a ser sustentada por essas 14 pessoas. Porque a pessoa é digna do salário, nós não recebemos 12 meses. Nós temos o subsídio de férias, o subsídio de Natal. Portanto, as tais 14 pessoas davam em média dessas 14 para fazer isso. Nós, nas nossas igrejas, a nível
quase nacional, temos uma média de 36 membros por igreja. Temos condições quase para cada igreja ter sempre um obreiro, se todos fossem dizimistas. E se cada igreja pudesse ter um obreiro, era uma pessoa que estava, se calhar, a preparar mais coisas, a poder fazer um acompanhamento melhor. O apoio aos crentes necessitados, às viúvas, aos órfãos, à ação social, a missões e o avanço do Evangelho. E para que não falte nada na casa de oração. Portanto, Deus, que é dono de tudo, da terra e dos seus habitantes, conforme diz o salmista, somos propriedade dele, conforme o apóstolo fala aos Coríntios. Só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele nos concede forças. Estamos de pé porque ele cuida de nós. A gratidão é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas. Portanto, entregar o dízimo e ofertar não é obrigação, mas deve ser em nós um privilégio, um ato de gratidão para com Deus. Ao recebermos todas as bênçãos, é cultivar um coração grato. Portanto, dessa forma, todo cristão sincero entrega o dízimo e a oferta com satisfação, com gratidão e alegria, para então contribuir para o crescimento, fortalecimento do reino de Deus e a sua obra. Este é o objetivo. Ninguém está aqui a querer ser rico, a querer explorar as pessoas, o que quer que seja, como existem, infelizmente, alguns que usam de uma forma errada, e a palavra de Deus nos exorta para termos cuidado, que existem muitos lobos disfarçados de ovelhas, existem muitos falsos mestres para este objetivo, mas por causa disso nós não podemos deixar de falar desta verdade. Portanto, e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a ração a tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Cada um de nós somos mordomos. Temos realmente coisas para administrar, os nossos bens, a nossa casa, os nossos carros, os nossos dinheiros, as nossas coisas. Tudo isso nós temos graças realmente a Ele. E com essa forma de gratidão temos que também o colocar isso ao seu serviço, para realmente mostrarmos essa fiel e prudência em que realmente nós tratamos das coisas, nós sabemos gerir e ter o cuidado, porque é necessário dar-lhes a alimentação aos servos. Há pessoas que estão a trabalhar e nós temos que cuidar para eles continuarem a trabalhar, para que as coisas continuem. E infelizmente, nós meus irmãos, temos um departamento missionário, temos cerca de 20 e poucas pessoas a tempo inteiro cá em Portugal. E digo-vos com sinceridade, porque conheço os números. Estamos a falar destas pessoas que recebem menos que o salário mínimo. Menos. Não têm subsídio de férias, não têm subsídio de Natal. Estou a falar isto na maior parte deles. E acho que há um descuido das nossas igrejas neste aspecto. E devemos realmente procurar honrar ao Senhor desta forma, no sentido em que nós podemos dominar os bens espirituais, os recursos e meios confiados por Deus à igreja, mas também dominarmos os bens materiais, os recursos naturais e sociais que desfrutamos neste mundo. E dessa forma eu terminava da mesma maneira, que é, nós se o fazemos, temos que fazer com amor. A entrega realmente do dízimo e essa parte que lhe pertence, realmente nós devemos fazer, que é isso, esse ensinamento que vemos também no Novo Testamento. Se vais fazer contrariado, se vais começar a pensar que te vai pôr em falta, tu não estás a exercer a fé. Tu não estás a garantir a promessa que realmente Deus te dá
para isso. Portanto, é importante que em tudo faças esta prática com amor e principalmente o exercício da fé. Porque se Deus diz, se Deus promete, acredita. Podes duvidar como Jacó duvidava. Olha, se tu fores comigo e se fores isto. Se nós olharmos, cada um de nós, podemos olhar numa perspectiva negra e dizer, ei pá, eu não tenho isto, eu não tenho aquilo, eu aquilo outro. Olhamos para muitas coisas que Deus nos tem dado. Às vezes a família, os amigos, as forças, a saúde, não é? A capacidade que nós temos. Há muitas pessoas que às vezes não têm estas energias que nós temos para poder trabalhar. Há pessoas que não veem, há pessoas que não falam, pessoas que estão a passar por necessidades alimentares. Portanto, que nós possamos ter um coração grato perante Deus e agradecido por as coisas que temos. E mesmo o pouco que seja, conforme vemos aquela viúva que pegou nas 2 moedas e deu, mas era tudo o que ela tinha. Como vemos também a viúva de Sarepta, que tudo o que tinha deu ao profeta. E mesmo que seja pouco, realmente nós vemos que Deus vai fazer milagres. Aqueles discípulos, quando viram aquela grande multidão, e o Senhor lhes desafia, dá-lhes de comer, e eles não sabiam como. Mas mesmo com o pouco que existia, muito sobrou. Muito. E realmente que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Que possamos ser bons mordomos, administrar esta forma. E que não faças só porque eu estou a dizer. Que faças realmente com sentido de gratidão. De quereres demonstrar a Deus realmente o amor, o exercício realmente da fé. Que haja realmente esse coração no sentido de que cada um de nós somos chamados a contribuir, somos chamados a orar, somos chamados a exercitar os nossos dons também espirituais. Agora, cada um de nós, um dia, vai prestar contas a Deus. E então, desta forma, enquanto estamos neste mundo, façamos a nossa parte. Que o Senhor realmente abençoe a sua palavra. Sim, sim.